Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa reunião de hoje. Eu vou ler uma mensagem que eu tinha guardado em casa, com coincidência achei hoje, achei legal, vou fazer hoje. Quem é Deus? Deus é aquele que sempre nos surpreende, Deus é aquele que sempre nos surpreende, que nos tira os melhores sorrisos em meio às lágrimas. Deus é o melhor e maior exemplo de amor. Deus é lindo demais. Ele é aquele que nunca, em nenhum momento, nos deixou só. Deus tem uma forma linda de mostrar o seu amor por todos nós. Nunca julga ninguém, nunca nos olha com indiferença. Deus sempre nos abraça com todo o seu amor. Deus é aquele que sempre ao amanhecer nos mostra a luz do bem, nos mostra o melhor caminho a seguir. Ele sempre nos abraça com todo o seu amor. Deus é aquele que nos levanta quando muitos nem sabiam que nós tínhamos caído. Deus é aquele que olha por todos nós, pelos que choram, os que sofrem, os que perderam a fé. Deus é aquele que, quando estiver difícil, nos ajuda a ficar em pé. Ore com fé, Ele sempre estará ao nosso lado, confia. O que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o nosso presente a Ele. Momentos bons, ruins, fazem parte da vida. Deus não faz nada antes nem depois. Ele age na hora certa. Precisamos ser felizes, precisamos amar e ser amado. Precisamos acreditar na vida, por isso Deus é o caminho para a nossa vida. Precisamos fazer a nossa parte. Deus é amor, proteção, é luz. Ele é a maior inteligência do universo. E quando nos criou, colocou em cada um de nós o poder de escolha. Depende de cada um de nós. Para falar com Deus na oração, não é preciso fórmula alguma. Deixe seu pensamento, que o seu pensamento fale. E Deus, que tudo vê e tudo sabe, saberá ouvir e ajudar você. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que Deus nos ilumine a todos. E hoje a nossa palestra é com a Simone Souza de Leão. Tá? Seja bem-vindo e que Deus te ilumine. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui novamente. Microfone? Só liga o microfone. Acho que está desligado. Isso. Você falou que era tão bom que eu achei que ele devia se ligar sozinho. É uma alegria poder estar aqui novamente, né? Convite dos trabalhadores da casa, para trazer algumas reflexões, né? E a gente poder aprender juntos sobre essa doutrina que nos esclarece tanto. Esse tema de hoje, O Melhor é Viver, ele foi baseado no livro de Richard Simonetti, em que ele vai abordar vários fatores e também muitas experiências relacionadas com o suicídio. E ainda mais também os exemplos do esforço que os benfeitores espirituais fazem para evitar esse que é o mais grave dos desastres que pode acontecer com o ser humano. A luta incansável que eles travam para nos ajudar e evitar
que a gente venha a cometer o suicídio. Dia 10 de setembro é sempre conhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde registrou 16.262 números de suicídio no Brasil. Esse é um registro, mas a gente sabe que muitos e muitos podem ter passado sem estarem marcados ali. Entre 2010 a 2019, houve um aumento muito significativo, 43% em toda a região. E nós, aqui no Brasil, estamos em 8º lugar entre os países com maiores índices de suicídio. Essa, infelizmente, é uma triste realidade que não é tão discutida, hoje em dia. Mas o que é então a depressão? A depressão antecede ao suicídio. O que será que nós podemos então entender como depressão? A depressão nada mais é que a perda ou a diminuição do interesse pela vida. A gente começa a imaginar tantas pessoas em hospitais lutando pela vida e de repente uma pessoa que, claro, aparentemente está bem, começa a ter pensamentos em atentar contra a sua própria vida. É um sentimento de solidão, é aquele sentimento de tristeza, é aquela mudança no nosso humor sem ter um sentido, é aquela ansiedade emocional que mexe com a nossa saúde mental e acaba causando muito sofrimento ao indivíduo. A depressão, diferente do que muitos pensam, ela é uma doença grave de ordem pública. Ela já atinge muitas pessoas. E ela é uma doença tão grave porque ela simplesmente mostra alterações químicas que vão acontecer no nosso cérebro, principalmente em relação aos neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina e a adrenalina. Esses 3 neurotransmissores, eles são substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios. Esse corpo físico que Deus nos emprestou para a gente estar aqui, ele é fantástico, mas ele requer cuidados também, A gente descobre muita coisa através dos nossos sentimentos, das nossas sensações. E esses hormônios, produzidos pelos neurônios, eles vão ser liberados no cérebro e vão nos trazer a sensação de bem-estar e de felicidade. Será que nós estamos todos os dias bem e felizes? Não é sempre. Mas quando a gente sente aquela sensação boa, hoje é um dia bom, hoje está tudo dando certo, eu estou muito feliz, eu fiquei feliz com uma notícia que eu estava esperando há tempo. Isso nos dá um prazer muito grande, a gente se sente muito bem. Normalmente, então, a depressão ela vai anteceder ao suicídio. Como será que nós estamos vivendo hoje? Como nós estamos enfrentando os nossos problemas existenciais? Será que nós estamos sabendo lidar com as nossas dores, com aquilo que nos afeta, que nos magoa? Se a gente parar para pensar, há anos atrás, o tempo não passava tão ligeiro. Não é verdade? As horas, os minutos demoravam. Agora, nesse mês, nós já vamos comemorar o nascimento de Jesus. Antes era uma data que a gente esperava, parece, por tanto tempo. E hoje, daqui a alguns dias, nós vamos comemorar o Natal. E num piscar de olhos o ano se inicia, já
estamos no meio do ano e já estamos de novo comemorando o Natal novamente. Todas essas mudanças de tempo que a gente percebe que parece que os dias estão, como muitos costumam dizer, voando, eles se fazem necessários para que nós possamos evoluir, para que a gente possa aprender a colocar bem, digamos assim, o nosso tempo. Só que o problema é que às vezes a gente quer abraçar a tudo. Às vezes a gente quer resolver tudo rápido. Ou se não, como alguns dizem, né, carregar o mundo nas costas. E a gente não consegue. Quando a gente não quer abraçar tudo, a gente geralmente fica desleixado. A gente passa a deixar de cuidar do nosso corpo físico, do nosso espírito. E aí, quando os problemas eles começam a bater na nossa porta, a gente acaba se entregando a fundo, sem muitas vezes nem mesmo perceber. Quantas pessoas, por ficarem desleixadas, deixam de se cuidar? As mulheres que são mais, como é que nós podemos dizer, querem se cuidar mais, às vezes você olha, vaidosas, obrigado, Rose. Às vezes você olha, via aquela pessoa um tempo atrás, sempre com o cabelo arrumado, unhas feitas, né? Sempre bem arrumado. E de repente, com o passar do tempo, você começa a ver que já não está mais tanto com aquela vaidade. A vaidade, claro que é exagero, tudo que é exagero não nos faz bem. Mas a partir do momento que a gente sente prazer em se arrumar, em se vestir, o que acaba atingindo? A nossa autoestima. Ela se eleva porque a gente está cuidando da gente mesmo, não é? Quando a pessoa ela começa a entrar no estágio da depressão, vai chegar uma hora que ela vai dizer o seguinte: eu queria tanto dormir e não acordar mais. Ou senão ela vai dizer: eu estou tão cansado. Dificilmente uma pessoa que tenha cometido suicídio, ela saiu falando por aí, qualquer hora eu vou me matar. Ela sempre vai dizer que ela está cansada, que ela quer dormir e não acordar mais, que as pessoas não dão atenção para ela. E provavelmente a tentativa do suicídio já está muito próxima quando isso acontece. A depressão, ela não significa que já de imediato a pessoa vai querer ficar trancada dentro de casa, sem sair, sem ver ninguém. Não é assim que funciona. A depressão, ela começa por estágios. E eles começam do mais leve, o sentimento de tristeza hoje, daqui uma semana o sentimento de tristeza novamente, sem explicação. Mas aí passa em alguns minutos, aí começa a diminuir o tempo. Já não é mais uma vez por semana que eu tenho sentimento de tristeza ou de solidão. Agora já é de cada 4 dias, 3 dias, 2 dias. Todos os dias eu começo a ter aquele sentimento, aquela sensação de vazio, como se eu tivesse perdido alguma coisa. E eu já ouvi tantas pessoas dizerem: nossa, mas fulano disse que está com depressão. Como? Estava agora batendo perna na rua por aí, feliz da vida, sorrindo. Ah, mas estava lá no mercado fazendo compra, estava comprando roupa numa loja. Como que essa pessoa está em depressão? Ela está bem. Muita gente diz que depressão é frescura, mas não é. Nós temos uma capacidade incrível de julgar as pessoas sem antes ter conhecimento dos fatos. É muito fácil a gente saber que alguém está em depressão e ver a pessoa andando por aí: não, está em depressão, não é depressão. Mas como eu disse, a pessoa não vai querer já na hora de ficar trancada em casa. Ela ainda vai sair, ela ainda vai fazer alguma coisa. E nós julgamos as
pessoas porque nós costumamos só enxergar as nossas dores. Não é verdade? Eu mesmo já tive um pensamento: nossa, ninguém sofre mais do que eu. Em um dado momento da vida que a gente encontra um problema, né, quem nunca pensou aí, ninguém está sofrendo mais do que eu? Não é verdade? Porque nós somos seres humanos. Nós estamos propensos ao erro, com certeza. Mas aí a gente julga o outro pelo fato de que ele não está triste, aborrecido, chorando por aí. Né? Mas será que a pessoa, quando ela está no início da depressão, ela vai conseguir se ajudar sozinha? Então, nesse caso, né, quando começa no estágio mais leve, essa pessoa poderia procurar alguém com quem conversar, ou sendo um familiar ou um amigo mais próximo, alguém com que essa pessoa pudesse desabafar, pudesse contar tudo que ela está sentindo. Só que é muito triste a gente saber que, além de julgar, nós também colocamos rótulos nas pessoas, né? Vem uma pessoa e começa a me contar: olha, eu estou passando por um momento tão difícil, eu me sinto triste, cansado. Aí você olhar para aquela pessoa e dizer: ah, isso daí é frescura tua. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas só nós e Deus sabemos a dor que nós levamos no nosso coração. Então não é tão fácil assim a gente chegar e dizer para a pessoa dar a volta por cima. Quando alguém nos procura, se já aconteceu com vocês, ou algum dia procurar para querer desabafar, para querer ter uma conversa, a gente deveria se sentir feliz e honrado pela oportunidade que nós estamos tendo de poder ouvir sobre os medos, sobre as angústias, e de poder estender a mão e um ombro amigo, de poder oferecer uma palavra amiga, sem julgar e sem rotular a pessoa. A pessoa, quando ela entra no estágio de depressão, ela precisa de muita atenção, de carinho e de afeto, né? Isso faz parte da nossa estrutura interna, porque cada um de nós vai lidar com os problemas conforme a gente der conta, não é? E quando nós conseguimos entender, aumentar ou diminuir a nossa dor, o nosso nível de maturidade emocional, ele vai subir. Mas a gente depende da ajuda de alguém. Mas se de repente eu não tenho alguém com que eu possa conversar, com que eu possa desabafar, vai chegar uma hora que eu vou precisar da ajuda dos médicos aqui da Terra. Tem uma fala de Emmanuel que diz: Deus ajuda o homem através do próprio homem. A medicina, ela está aí juntamente com a ciência, avançando cada vez mais no tratamento dessa e de outras doenças. Mas aí a gente tem que lembrar, a medicina, ela vai nos ajudar a repor aqueles hormônios que já foi comentado, né, que nós falamos antes, mas que também precisa que nós nos esforcemos, que nós respiremos fundo, acalmemos o nosso coração, a nossa mente, e a gente busque então a solução. Porque muitas pessoas acham que só a medicação vai ajudar e ficam dependentes dessas medicações. E isso não é bom para o nosso corpo físico. Imagina você ficar dependente de um calmante, de uma medicação para dormir para o resto da tua vida. E quando aquela medicação não começar mais a ter efeito, você vai em busca do médico e ele aumenta a dosagem, né? Então, talvez seja preciso que nesse momento, com a ajuda da medicina, eu comece a me conhecer melhor, procurar enxergar o meu interior, estudar mais sobre a religião que eu estou seguindo, entender o meu propósito aqui,
porque talvez não buscar a Deus, e como foi falado no início, a leitura da mensagem, né, que Deus sempre está conosco, que Ele nunca nos abandona, que Ele sempre nos levanta. Então nós temos que ter certeza que nós não estamos aqui entregues à própria sorte. Deus sempre vai velar por nós e vai nos enviar seus mensageiros para nos estimular, para que a gente possa seguir firme na nossa jornada. Quando nós não buscamos outros tipos de ajuda, nesse ponto a gente começa a ficar tão vulnerável com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com o nosso emocional, que aí nós abrimos uma porta dentro do nosso íntimo para que espíritos obsessores ou menos infelizes, mal intencionados, se aproximem de nós, tendo em vista que nós começamos a entrar em uma baixa vibração e nós nos deixamos então levar. Mas será que os espíritos, eles podem nos influenciar a cometer o suicídio? Vocês já pararam para pensar nisso? Na questão 525 do Livro dos Espíritos, a pergunta feita a Allan Kardec diz o seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta dada a Allan Kardec foi a seguinte: certamente, pois que vos aconselho. Quando nós passamos a ter o acompanhamento desses seres infelizes que precisam de ajuda tanto quanto nós precisamos, eles podem nos sugerir, nos aconselhar, né? Por exemplo, tua vida está complicada, sobe naquele edifício, você subiu até lá, aí ele pode te sugerir, agora se jogue, porque você vai ver que assim vai ser a melhor saída, vai ser melhor para você, teus problemas vão se acabar aqui. Ele vai me sugerir, me aconselhar. Agora, ele não vai me obrigar ou me empurrar de lá. Isso vai caber a nós. A nós não nos esquecermos de que a vida, ela não acaba. E de que quando o nosso planejamento para reencarnar aqui foi feito, foi para que a gente corrigisse os nossos erros e reparássemos as nossas faltas. Então, em nenhum momento do nosso planejamento reencarnatório, nós assumimos o compromisso com o suicídio. Jamais. Não é o nosso destino ou um karma, como muitos dizem. É um ato de desatino, de loucura, atentar contra a própria vida. Conforme a moral e a inteligência de cada ser, Chico Xavier nos diz que o suicida ele tem um prazo mínimo, o mínimo, de 200 anos para poder consertar os estragos em sua biografia espiritual e no seu perispírito. Muitas vezes as pessoas têm ilusão de que ao tirar a vida os problemas vão embora, mas eles vão aumentar e ficarem piores ainda, porque o suicida ficará confinado em regiões de sofrimento, ligado a outros espíritos que estão numa condição idêntica pela afinidade vibratória. É muito importante que os familiares e os amigos, mesmo que o suicida não seja uma pessoa próxima a nós, orem por eles, com amor, com carinho, sem julgamentos, porque para eles o sofrimento já vai ser muito pesado, mas as orações que eles receberem serão um refrigério para suas almas atormentadas. Todos os problemas e as dores são próprios deste mundo de provas e expiações, habitado por um conjunto de pessoas
que possuem alguma causa em comum e a partir daí unem seus esforços para serem mais fortes, porque todos nós queremos o bem, todos nós queremos um mundo melhor. Ninguém que está aqui pensa que quanto mais o mundo ficar pior, melhor será. Não. É por isso que todos os dias a gente reza, a gente ora, conversa com Deus, na esperança sempre de que Ele vai nos suprir de tudo aquilo que nós precisamos, que a nossa fé sempre será aumentada. O que nós precisamos então para nós sermos felizes? Será que nós conseguimos obter a felicidade? Na questão 920 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. A doutrina espírita nos ensina que a felicidade não está subordinada à satisfação dos nossos desejos diante da vida. Daquilo que nós queremos tem que ser sempre como nós queremos, na hora que nós queremos. Se assim fosse, nós não teríamos problema nenhum e viveríamos felizes para o resto da vida. Mas como então nós iríamos evoluir? Iríamos ficar sempre no mesmo ponto. A felicidade plena e contínua, ela poderá chegar quando nós alcançarmos o desejo de compreender o que a vida espera de nós. Qual é o nosso objetivo aqui? Deus nos mandou aqui para sofrer? Não. Para reparar as nossas falhas e para evoluir. Vejamos no nosso planeta Terra uma visão do nosso mundo e também das pessoas com suas crenças, raças e também com as suas diversidades. Então, pessoas totalmente diferentes, né? Somos seres milenares, vivendo e passando por transformações constantes e fomos criados à imagem e semelhança do Pai para a evolução. O que acontece quando a gente encontra uma pessoa com um temperamento difícil? O que a gente costuma, fazer quando a gente sabe que aquela pessoa é, como conhecido, crica? O que a gente faz? Nós evitamos o contato. Nós saímos de fininho, sem ter conversa com aquela pessoa, porque como a gente já sabe que o temperamento dela é complicado, a gente não quer, como se diz, se estressar, então a gente dá um jeito de se escapar. Mas será que passou alguma vez pela nossa mente que os seus problemas pesam tanto que chegam a afetar o comportamento daquela pessoa? E onde está o nosso empenho para ajudar? Porque até a gente mesmo tem dias que tem pessoas que falam, hoje você está insuportável. Então, todos nós temos essas passagens, não tem como fugir disso. Ninguém está na nossa vida por acaso. Mesmo que alguém tenha passado na nossa vida por alguns segundos, por alguns minutos, essa pessoa, ela veio para nos ensinar, não para nos servir. Veio para nos dar o exemplo. Ninguém de nós é mestre da verdade. Nós somos todos irmãos. E como Deus é muito bom, é bom o tempo todo, como a gente costuma dizer, Ele nos envia os nossos anjos de guarda, a luta dos trabalhadores do bem que nós não conseguimos nem imaginar o quão árdua é. 24 horas por dia, todos os dias, nós temos um mentor, um anjo da guarda, que está nos inspirando, que está trabalhando para nos livrar de certas situações. E o que nós devemos fazer é agradecer por essa ajuda que nós não vemos, mas com certeza sempre nós recebemos.
A doutrina é a obra de Jesus na terra, cumprindo a sua promessa de trazer o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que lembra os seus ensinamentos e traz lições novas para toda a humanidade. A caminhada nem sempre é fácil, mas a solução, ela depende de nós. Quem está passando por momentos difíceis, de angústias, seja qualquer um de nós que esteja aqui ou em qualquer lugar, que essa pessoa tenha força de se levantar e de buscar ajuda, de não se deixar levar por pensamentos negativos, que busque um propósito e boas energias para poder vencer tudo aquilo que ela está passando. Até agora, eu coloquei, então, baseado no livro de Richard Simonetti, o suicídio voluntário, né? O suicídio voluntário ou consciente é aquele que a pessoa se suicida ou tenta o suicídio. E apesar da profunda perturbação que ela esteja passando, ela tem consciência do objetivo de exterminar a própria vida, sendo o fim de tudo ou a solução do conflito em que ela está enfrentando. Mas e o suicídio involuntário, inconsciente? O que ele significa? Ele significa que a gente não tem consciência dos atos. No suicídio inconsciente, né, Edson Ramos de Siqueira, ele aborda no livro trazido pela negligência em vários aspectos os vários descuidos com que muitos de nós nos permitimos viver. O suicídio involuntário ou inconsciente, ele não é tão abordado assim, não é tão comentado. Porque, em termos percentuais, a estatística anunciada por Lísias indica que 71,3% dos desencarnados que estavam sob seus cuidados eram suicidas inconscientes. Esse relato é de André Luiz, quando ele esteve em nosso lar. Ele mesmo já chegou lá sendo um suicida inconsciente. Então, 71% das pessoas amparadas, quando chegam lá, se suicidaram conscientemente. Por isso que esse tipo de suicídio, ele não é tão comentado assim. Como coloca Luiz Gonzaga Pinheiro, em sua obra Suicídio, a falência da razão, os suicidas involuntários são aqueles que se matam aos poucos, por maus tratos ao corpo físico, o uso de drogas, bebidas em excesso, a má alimentação ou alimentação exagerada, o desrespeito aos ritmos biológicos, porque o nosso corpo ele possui um relógio biológico. Então ele está preparado para a vigília do dia, durante o dia nós estarmos alertas, e está preparado também para o repouso durante a noite. E quantas vezes a gente não vai dormir tarde porque ficou assistindo alguma coisa e no outro dia está tão cansado, né? O desrespeito aos limites físicos e mentais, os excessos nos esportes, no trabalho. A saúde integral, ela vem pressupor o equilíbrio e a harmonia do conjunto, o espírito, o perispírito e o corpo. Mente sã, corpo são. São de autoria do poeta romano Décimo Júnior Juvenal há quase 2000 anos. É incrível que a gente perceba que há quantos e quantos anos atrás já se destacavam coisas que aconteceriam no futuro. Ele evidencia para a humanidade essa forte relação que existe entre a saúde do espírito e também do corpo físico. O desrespeito aos sentimentos e às emoções. O Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo
diz o seguinte sobre os nossos sentimentos e emoções: não devemos temer nenhum dos nossos sentimentos, nem mesmo aquele que acreditamos ser o pior deles. Antes de nos censurarmos por senti-lo, tomemos a decisão do que fazer com ele. Conter a alma é ignorar o sentir, é não dar nenhum valor ao sentimento. Quando a gente abafa ou nega as nossas emoções, nós podemos enfrentar consequências desagradáveis, criando em nós um campo fértil para os transtornos emocionais se instalarem e se desenvolverem em nós. E por último, o consumismo. A questão 715 do Livro dos Espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sábio conhece por intuição, muitos o conhecem por experiências e às suas custas. Muitas vezes a nossa ignorância espiritual, que nos leva ao materialismo, faz com que nos desliguemos e nos tornemos consumistas inveterados. Resultado do consumismo hoje, o que é? Nós estamos destruindo o planeta Terra em uma velocidade impressionante. Nós estamos vivendo hoje a situação do caos ambiental, colocado como suicídio inconsciente e coletivo. Hoje a gente costuma dizer, há anos atrás a gente sabia quando era inverno, quando era verão, quando era outono e quando era primavera. Hoje nós já não sabemos mais. Nossa, essa chuvarada que está acontecendo, que triste, essas pessoas que estão perdendo tudo. Essa é a resposta da natureza ao que nós fizemos a ela antes. Será que nós estamos sabendo cultivar tudo aquilo que nos rodeia? Todos nós temos o livre-arbítrio e está em nossas mãos cuidar da nossa mente e do nosso espírito. Nós somos um feixe de sensações no estágio da vida. Façamos dos nossos pensamentos uma farmácia moral que nos permita formular remédios para os males em qualquer natureza. Conserve a simpatia para ser sempre jovem, mantendo a palavra calma e gestos moderados, silêncios oportunos. Recordem que todos gostam e precisam ser ouvidos. Você é o viajante, você é o caminho e você é o destino. Não se perca. A distância mais longa é entre a cabeça, a nossa mente e o nosso coração, o nosso sentimento. Thomas Merton. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro do coração, acorda. Essa é uma mensagem de Carl Gustav Jung. E com essa mensagem eu espero ter ajudado de alguma forma na compreensão desse tema tão delicado, que traz muitas perturbações ao ser, e que a gente possa sempre ter uma mão para estender, um ombro amigo para oferecer a essas pessoas que passam pela depressão e que têm em mente cometer o suicídio. Que Deus abençoe a todos nós.